E aí, vamos falar de um assunto que às vezes dá um nó na cabeça de muita gente. Verbos em português. Sabe, parece um quebra-cabeça gigante, né? Mas ó, a ideia aqui é justamente juntar essas peças. A gente vai desvendar esse universo de um jeito bem lógico e pode acreditar, mais simples do que parece. Pensa comigo rapidinho. O que é que dá poder para uma frase? O que faz um monte de palavras soltas virarem uma ideia, uma comunicação de verdade? A resposta, o segredo, está numa classe de palavras em que a gente vai mergulhar hoje. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente vai entender por que os verbos são o motor de tudo. Depois, vamos ver que eles têm umas famílias, o que ajuda muito a organizar. A gente vai conhecer os diferentes tipos, dar uma atenção especial para o passado e fechar com uma dica de ouro para deixar a comunicação mais polida, sabe? Vai ser um passo a passo bem tranquilo. Então, vamos lá, começando pela base de tudo. Afinal, o que é um verbo? E por que ele é tão, mas tão importante? Imagina que a frase é um corpo. O verbo é o coração. É ele que bombeia a vida, que bota tudo para se mexer. Sem verbo, a gente tem um monte de palavras paradas, estáticas. Com ele, a gente tem ação, tem estado, tem um acontecimento, tem vida. E o que esse motor, esse coração, faz na prática? Bom, ele pode ser uma ação clara, tipo cantar. Pode ser um estado. Ela está feliz. Pode ser um fenômeno da natureza, né? Chover. Ou até um acontecimento, como nascer. É uma palavrinha que faz de tudo um pouco. Ok, agora vem a parte boa. Pode parecer que tem 1 milhão de verbos por aí, e tem mesmo. Mas a boa notícia é que eles se organizam em só 3 grandes famílias. Isso, gente, simplifica tudo. Vamos ver como funciona essa organização. Olha que legal e que simples. É tudo sobre a terminação. Primeira família ou primeira conjugação são os que terminam em menos AR, tipo cantar. Segunda conjugação, os que terminam em menos ER, como vender. E a terceira, adivinha, terminam em IR, como partir. Essa letrinha antes do R, o A, o E e o I, é tipo o sobrenome da família, a identidade dela. É a tal da vogal temática. Beleza, então os verbos têm famílias. Mas dentro dessas famílias, eles também têm, digamos, personalidades diferentes. Tem o certinho, que segue todas as regras, e tem o rebelde, que gosta de ser diferente. Vamos conhecer esse elenco. E fica de olho nos irregulares, porque eles são a chave para entender umas coisinhas lá na frente. Então a gente tem os regulares, super previsíveis, um modelo para todos, os irregulares que dão uma mudadinha no radical, os anômalos que são tipos super irregulares, como ser e ir, que mudam pra caramba. Aí tem os defectivos, que são meio tímidos, não têm todas as conjugações, tipo o verbo falir, e por fim, os abundantes, que são gente boa e dão mais de uma opção, como elegido ou eleito. E aqui a gente vê isso na prática. Olha só que claro, com o verbo estudar, que é regular, a raiz dele, o estude, não muda. É sempre estude, eu estudo, eu estudei, tá sempre ali. Agora, olha o fazer. O que acontece? De eu faço, ele vira eu fiz. O radical mudou completamente. Essa é a grande marca do verbo irregular. Agora a gente vai afunilar um pouco o papo. Falar sobre o passado em português tem suas sutilezas, sabe? Não é tudo a mesma coisa. Existem duas ferramentas principais para isso, e a escolha entre uma e outra, essa escolha muda completamente o sentido da história. De um lado, a gente tem o pretérito perfeito. Pensa nele como uma foto. É uma ação que aconteceu num ponto do passado e acabou. Pá, aconteceu. Fim. Do outro lado, tem o imperfeito. Esse já é como um filme. Descreve uma cena que durava, um hábito, algo que se repetia. É o processo, a continuidade no passado. Foto versus filme. Essa é a grande sacada. E olha como isso funciona na prática, impressionante. Quando se diz sempre que a encontrei, revivi os bons tempos, a ideia que passa é de um evento marcante. Talvez um único encontro foi tão forte que fez reviver tudo, foi pontual. Agora, se a gente muda para sempre que a encontrava, revivia, a história muda, vira um hábito. Acontecia sempre. Cada vez que os encontros aconteciam, as memórias voltavam. A escolha do tempo verbal muda a cena inteira na nossa cabeça, né? E para a gente fechar com chave de ouro, uma dica prática. Uma daquelas que realmente eleva o nível da comunicação, sabe? Para dar aquele toque de elegância, principalmente na escrita. O segredo está em onde a gente coloca umas palavrinhas bem pequenas, os pronomes. A regra formal, a da norma culta, é bem direta. Não se começa uma frase com pronomes como mi, ti, se.
A gente sabe, no dia a dia todo mundo fala, me dá isso, te falei, é super comum, mas na hora de escrever um texto mais formal, isso é visto como um desvio da norma. A regrinha é não deixar esse pronome solto no começo. Olha só a diferença que faz. No popular, a gente diz me desculpe. O correto na norma culta é desculpe-me. A mesma coisa com te falei sobre o tema. O ideal, mais formal, é falei-lhe sobre o tema. O pronome vai para depois do verbo, grudadinho nele. É um detalhe pequeno, mas que mostra um cuidado, um polimento na linguagem. E no fim das contas, é isso. Entender de verbos não é só sobre decorar regrinhas de gramática, é sobre ter mais poder de expressão, é sobre conseguir dizer exatamente o que se quer com a intenção certa, com mais clareza, com mais elegância. Então a pergunta que fica é, agora, com essas ferramentas na mão, como é que a comunicação pode mudar, pode ficar mais rica?